malta, como é que é daqui Bispo on Road? E hoje vamos fazer a review à minha Benelli TNT 125. Mas é malta, fazendo aqui o front to back. Atrás temos pneus 130-70-12. À frente temos 120-70-12. Ambos são pneus cordial. Pá, vocês sabem o que é que isto quer dizer, não é? Pneus cordial seco, são muito fixe, dão muita confiança. Assim que apanham uma poça d'água, um bocado de óleo, vão ao chão. É certinho, malta, certinho. São pneus que, são mesmo para verão. Para verão, e se não houver óleo, nem ervas, nem pó, essas condições todas. Depois temos travões de disco à frente e travões de disco atrás, por causa das normas europeias. Ambos têm travagem combinada, sistema CBS. Depois podemos contar também com a suspensão invertida, que já é bastante comum nestas motos. Acho que só a RKS da QA é que não tem a suspensão invertida. Esta moto, devido às normas Euro 4 ou Euro 4, como vocês quiserem chamar, tem injeção em vez de carburador. Como tal, tem aqui o sensorzinho, sensor dos gases, sensor lambda, acho eu. Ou seja, quando muda um escape tem que ter atenção a isso. Não é só chegar e montar. Este motor tem 11 cavalos e 9,6 de binário. Tem duas velas. Este já tem motor de duas velas, embora não sei porque não me parece que faça grande diferença. E a caixa da Benelli TNT 125 é de 5 velocidades. Em termos de luzes, podemos contar com luzes LED. Todo o painel aqui atrás é LED, piscas LED, tudo LED. Na frente temos também, vou ligar para vocês verem, à frente temos também LEDs, dois em cada lado, e depois temos dois ali no meio. Vou fazer aqui. Os máximos são em baixo, os máximos são esta luzinha aqui em baixo, o símbolozinho da Benelli. À frente temos, como eu já disse, suspensão invertida. Atrás, mono amortecedor ajustável em pré-carga. Temos este escape que a maioria das pessoas gosta, com duas ponteirazinhas. A maioria da malta acha piada este escape. Debaixo do banco não há espaço para nada, não temos espaço para arrumos, tem só as chaves e mais nada. Tem também aqui debaixo do banco um sítio para meter a chavinha para abrir a porta cá atrás. O banco em si é fofinho, o do passageiro é um bocado mais duro, mas a Mariana vem aqui muita vez e para ir ao café, dar umas voltinhas, serve bem, não há grande stress. Relativamente ao tanque, é um depósito de 7,2 litros, em que 1 ou 1,2, não tenho bem certeza, penso que é 1,2, são para a reserva, e ela com um depósito mais reserva, eu diria que faz aí 290 a 300 km. Como eu nunca deixo ir à reserva, mal chega assim aos 220, mais ou menos 220, eu
eu atesto. Vou tirar isto aqui, mais ou menos 220 km vai a testar. Depois, o que é que tenho para aqui mais? O painel de instrumentos tem indicador de combustível, horas, que por acaso ainda não acertei, os quilómetros da trip A, depois se mudarmos temos quilómetros para a trip B e o total de quilómetros, que neste momento tenho 1600 km, 1593. RPMs e aqui a velocidade a que vocês vão. Depois, deste lado temos 4 piscas, ignição para ligar a moto, corte, aqui temos o flash TPS, piscas direita, esquerda, buzina, máximos, médios e essa. A buzina não é muito má, então, pelo menos para a moto. Deixa eu ver se ela apita. Também está desligada, eu penso por estar desligada ela não apita com. Ela não apita com tanta intensidade. Bem, malta. Sim, front to back acho que está tudo. Portanto, bora lá. Bora lá dar uma voltinha aqui na Benelli. Descanso. Tá. Trabalha logo. Relógiozinho, nunca falha. Ainda nunca me falhou. Grande Benelli. Vamos embora. Portanto, malta, Benelli. Ela tem 11 cavalos de potência. Embora sejam 11 cavalos bastante conservadores. Comparando, por exemplo, com a MSX, que tem 9 cavalos, elas estão taco a taco e a MSX se calhar até leva um bocadinho a vantagem, segundo a malta tem dito por aí. É um motor... tenho o bolso aberto. É um motor 11 cavalos, é monocilíndrico, tem 4 válvulas e 2 velas. Mas o ponto forte desta moto não é a potência, nem nunca será. O ponto forte desta moto é a sua agilidade, o facto de ser pequena, manobrável. É muito engraçado, pá, isto, quem consegue faz o que quer dela, tomba-se direita, raspa esquerda, pá. É como digo, eu não, pronto, vocês sabem que eu não tenho moto há muito tempo e não tenho experiência nada por aí além, mas quem tem experiência e quem consegue, mano, é raspar direita e esquerda todos os dias. Aliás, quem se quiser aventurar nas raspadinhas tem que ter cuidado, porque o descanso desta moto é muito saliente para fora. A parte que toca no chão é bastante saliente e então alguma malta a inclinar raspava com o descanso no chão. É fixe, faz fiscas. A potência é isso, é um bocado conservadora, não é nada por aí além, mas para uma 125 de cidade, que é como eu vejo esta moto, uma motinha para andar na cidade, chega-me perfeitamente. Em termos de som, o escape desta moto é interessante, foi uma das coisas que me cativou assim que a vi pela primeira vez. Era aquela ponteira com aquelas duas saídas, muito tuning, muita racing, mas de facto cativou-me pela diferença, cativou-me pelo estilo assim mais juvenil, não sei. E tem um som, pá, que eu acho que mesmo de origem é muito, muito, muito bom. Mesmo de origem este som é espetacular.
Sonzinho, muito divertido, malta, isso vocês não se vão arrepender. Depois quiserem, têm já duas opções de Skype, o da PipeRex e a da Max Performance, da Tailândia. Peço desculpa se estiver a dizer errado. Pá, esse segundo da Max manda uma jarda. Sim, às vezes não estão a ver. A malta que a mete até troca a ponteira, que aquilo é demais. Manda um jardão. Pá, mas não deixa de ser fixe. Fica com um som engraçado. Eu por acaso gostei bastante. Gostava que fosse um bocadinho mais suave o som, mas em termos de assim, a profundidade do som, pá, é muito fixe. A profundidade do som é muito fixe. Todos os controles desta moto, mesmo a nível de iscas e botõezinhos, parecem minimamente estáveis e de qualidade razoável. Assim como o resto da construção da moto, parece-me bastante razoável para o preço dela, não é? A moto custa 1990€ nova, mais documentação fica a 2340€. Portanto, a malta dá sempre um desconto. E tem que dar, não é? Porque eles, para fazerem este preço, têm que cortar em algum lado, não é? Mas é um compromisso que não me deixa com medo. Não é nada por aí além. Eu não tive problemas nenhum até agora. E isso leva-me a outro ponto, que é: eu não tive, mas houve pessoas que tiveram. Que problemas foram esses? O problema mais grave é o problema da bomba, que também é provavelmente o mais facilmente resolvido. A bomba desta moto, a bomba de injeção, é um pouco fraca. Faz com que às vezes ceda. Colegas nossos, pá, 3 casos foram de reboque, 3 não, 4 casos foram de reboque, trocaram as bombas, pronto, ficou boa. Agora eu acho que a Benelli devia fazer um recall para não estragar a imagem da marca, não é? A velocidade máxima da Benelli são 115 km/h com um erro de GPS de mais ou menos 10. Mais ou menos 10 km/h. Portanto, se forem a 115, na realidade vão a 100, 105, mais ou menos. Todos têm erro de GPS, até os carros, por isso não se choquem. O bom desta moto é que esta moto consegue fazer tudo. Vocês conseguem andar no meio da cidade porque ela é pequenina e mete-se em qualquer lado, literalmente. Vocês metem onde quiserem. Pois, quando se querem divertir, vão até uma serra fazer umas curvinhas, pá, ela faz na boa, isto curva até à quinta casa. Vocês fazem aquilo tudo na boa, a brincar. E depois tem aquele fator interessante que é: vocês não precisam de ir muito rápido para sentir que estão a puxar por ela a sério. Porquê? Porque isto é aquela máxima do: é mais divertido conduzir um carro lento rápido do que um carro rápido devagar, não é? E com esta moto é basicamente a mesma coisa. Vocês puxam por ela vai ali a gritar e tudo mais. Pá, enquanto que se forem com um motão, vocês vão a 100 e ela parece que está a morrer, né? Parece, olha, ela só vai a 100, coitadinha. Enquanto que esta se for a 100 vais tipo: caralho, isto vai a 100, vai-se partir tudo e caraças, mesmo fixe. Não é? Eu comprei esta moto com o intuito de, primeiro, 125, para aprender a andar, não me chatei muito, pá, é barata, se houver alguma coisa tem garantia, não me preocupo. Depois, como é 125, eu provavelmente depois devo comprar outra moto, sei lá,
Pelo menos é o que acontece com a maioria das pessoas. Compram outra moto e gastaram dinheirão. Pá, assim, olha, só gastei um bocadito. Vender também, se calhar não perco muito na compra e fica feito, estrago. Assim é que está a dar. Olha, não sei não. Era ver o som. É. Mais uma vez. É. Mesmo a subir ela não se nega, se é só com uma pessoa, ela pouco perde, a não ser que vá em quinta sentir qualquer coisa, aí ela começa a baixar para os 98, mas não, nada por aí além. Isso leva-me ao próximo ponto, que é a Benelli com pendura. Eu fiz, como já vos disse no outro vídeo, Lisboa, Rio Maior, Lisboa, e lá com umas voltinhas, com as duas rodas solidárias. Fui eu e a Mariana veio cá atrás à pendura. Ela fez a viagem, quando chegou a casa tinha as costas um bocadinho doridas, mas foram 210 km e uma naked ou uma moto de pista, uma super desportiva. Depois daquela tareia também não me parece que chegasse muito melhor. Claro que uma 125 depois tens o problema acrescido da vibração e não sei o quê. Mas conheço malta que foi a Badajoz e vieram do Porto, fizeram um Porto de Lisboa às 11 e tal, chegaram cá. Por isso, se forem viagens relativamente pequenas ou uma viagem espontânea um bocadinho mais longe, eu acho que chega perfeitamente. Chega e dá. Até porque ela tem bastante espaço no assento, no banco. Ela tem bastante espaço para duas pessoas. Não tenho problemas. Se vocês tiveram com receio de comprar esta moto porque se calhar não vai dar, é muito pequenina. Ela é pequena, mas em termos de bancos e assim é uma moto bastante normal. É se calhar um bocadinho mais pequena que o banco da RKV ou da RKS também, mas é um banco relativamente normal. A pergunta que toda a gente faz e que toda a gente quer saber: ei André, quanto é que essa moto consome? Deve ser, meu Deus, um abuso. A moto consome, nas minhas mãos, mas isto consome praticamente sempre o mesmo, entre 2 e 2,5. É o consumo delas. Isto é uma 125 de injeção. Nem sequer vale a pena estar com grandes avarias, porque é isso que elas gastam, entre 2 e 2,5. São um consumo relativamente moderado. Uma pessoa vai à bomba e mete quê? 7 euros e ela fica cheia. Por isso é ridículo, com 7 euros a testar o bicho. 7 euros, pumba, vá, mais 250 km, vamos embora. Isto é, quem está habituado a médias de 8, é espetacular.
Que caraças. A nível de visibilidade, espelhos de origem são bons, eu consigo ver bem. Não tenho grandes problemas de visibilidade. Mas eu também sou um gajo pequeno. Ora, em gajo pequeno, isto é uma moto pequena. Será que eu vou conseguir me sentar na moto? Aí, André, eu tenho 30 metros de altura. Será que eu vou conseguir andar nesta moto? Eu diria que sim. Esta moto não é de todo uma moto em que uma pessoa vá apertado e encolhido. Não mesmo. O facto dela ser pequena, ter um aspecto pequeno, ela não é assim tão pequena. E eu conheço malta com 90 kg e 1,80 m que anda nelas e não se preocupam nada com isso. Ela aguenta na boinha. Portanto, altura e peso não é um problema. Se vocês quiserem comparar, altura e peso não é um problema. Malta, já falámos um bocadinho de tudo aqui sobre a moto. Acho que só falta mesmo falar sobre aqui o elefante na sala, como se costuma dizer. Que é o quê? Que é o facto de se estar a criar uma má imagem para esta moto. Esta moto é uma merda, esta moto não vale nada, isso é tudo chinês, só tem problemas, isso daqui a 2 meses está tudo partido, patati. Olha para isso, é só a malta a chamar o reboque. Ele dá 120, pois, só se for em cima do reboque, lá. Epá, não, man, não é. Se vocês tiverem cuidado com a moto, como têm com outra moto qualquer, como têm com os vossos carros, se tratarem bem das merdas, vocês não têm problemas nenhuns. Quanto muito vão ter o problema da bomba. Também pode acontecer, né? Estou aqui. Não sou pago pela marca para falar bem. Mas pode acontecer um caso pontual em que a moto venha com defeito, né? Mas isso acontece com todas, mano. Nem brinquem. Isso acontece com todas. E não é só motas, é carros também. Carros vêm com defeitos de fabrico. Portanto, malta, se vocês quiserem comprar uma VNL TNT 125, sabem o que é que eu vos digo? Pá, orça nisso. Olha o cozinho. Se tiverem com ideias de comprar, comprem. Não tenham problemas nenhum. Se tiverem algum problema com a moto, é para isso que serve a garantia. Não é? Pá, se esta me deixar parado por causa da bomba, eu chamo a garantia, ligo, eles resolvem o meu problema na hora, metem uma bomba nova e está a andar. Está nem aí, meu. A moto é tão fixe, tão divertida de conduzir. Se tiverem algum problema, ligam para a garantia. As oficinas aqui de Lisboa, ainda por cima, posso, a maioria, não a maioria não, mas pelo menos a Espetacular onde eu fui foi super bem recebido, mano. Os gajos cuidam super bem das motas, estão sempre preocupados com o cliente. Se precisar de alguma coisa, eu sei que eles me arranjam, estou nem aí. Se tiver algum stress, eles param uma moto na hora. Isto é uma moto nova, né? Como vocês sabem. Tem os seus quês, tem os seus problemas, é um modelo novo, ainda por cima veio numa altura em que eles tiveram que mudar tudo o que era carburadores para injeção, tiveram que meter velas novas, tiveram que meter bombas, tiveram que meter montes de merda. Pá, e pronto, deu alguns problemasitos, mas se fosse para comprar outra vez eu comprava.
Para a utilização que eu lhe dou, para o preço que ela custa e os problemas que ela tem dado, a mim não me deu problemas nenhum, mas os problemas que ela tem dado, eu voltava a comprar sem pensar duas vezes. Grande parte dos problemas que ela tem tido foram devido a casos isolados, mano. Houve um quadro que se partiu e foi o fim do mundo. Pá, BMWs partem o quadro. Eu não sei qual é que é o problema, mano. Problema, né? Partiu o quadro e a pessoa reparou a tempo antes de dar problemas. Mas podia ser aleijado, podia. Mas foi um caso pontual. Foi um caso pontual. Não acredito que elas vão estar aí a partir quadros a torto e a direito. Aquilo foi de certeza uma soldadura e que deu cocó, né? Que deu cocó. Portanto, malta, é isso, ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários abaixo, escrevam que eu respondo. Se quiserem experimentar alguma moto, eles na Espetacular, na Malveira, costumam ter TNTs. Se quiserem alguma coisa assim, pá, ver na moto também vos posso mostrar. Não tenho problemas nenhum, encontramos por aí, vamos beber um café e posso-vos mostrar a moto. Portanto, malta, já sabem, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deem aquele like, comentem em baixo, se tiverem perguntas também o podem fazer, deixem em baixo as vossas perguntas que eu depois vou responder. E eu e a Benelli vamos ficar por aqui a dar umas voltinhas. Por isso, malta, até à próxima e portem-se bem. Como é que é, pessoal? Tudo em ordem? Pá, estamos aqui numa voltinha, viemos fazer um passeio de Faro a Mértola. Neste momento estamos aqui algures em Espanha. Quando ela ia aí, eu dava assim toques no travão da frente e sentia as mamas dela encostar nas costas.